Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br. Combinado? Ó, na loja a gente tem as camisetas, temos bonés, temos 2 modelos de moletons para esse friozinho que é maravilhoso. E ó, não perca, tá bom? A chance de comprar o seu moletom, porque não vamos lançar novos moletons esse ano, somente ano que vem. E não sabemos, provavelmente não faremos os moletons, os modelos de agora, o vermelho e o preto, tá? Serão novos modelos. Então, e alguns tamanhos aqui, nossa, eu acho que o vermelho só tem poucos, ó. Algumas numerações já estão esgotando, tá? Tem o preto e o vermelho. Bom, então aproveita aí e já garante o seu moletom para esse inverno aqui, tá? Ano que vem serão outros ou outro modelo de moletom. Belezinha? Então, vamos ao relato de hoje, que é este daqui. A assombração da chácara. Chácara assombrada, hein? Alguém aí já passou um final de semana, uns dias aí numa chácara assombrada? Conta o relato pra gente. Vamos lá. Olá, Ana. Espero que você e sua família encontrem-se gozando de saúde. Eu me chamo Fulano, como sempre, exato. Tenho 34 anos, moro no interior de São Paulo e sou zelador de orixá. Vim novamente contar mais um relato, que acredito ficará um pouco longo. Não é muito longo, não. Sendo assim, desde já, antecipo meu pedido de desculpas por tal. Imagina, não tem que se desculpar, não. E aproveito para agradecer o carinho com que trato os relatos enviados, dedicando sua atenção e respeito a todos. Imagina, eu que agradeço por enviarem suas histórias. O que conto aqui aconteceu há uns 21 anos atrás e é o tipo de assunto que sempre surge entre os membros da minha família quando conversamos sobre locar uma chácara para algum evento. Uma vez que o ocorrido se deu em uma chácara locada. A fim de preservar nomes e facilitar sua leitura, caso haja, os mesmos estarão devidamente trocados conforme solicitado sempre. Muito obrigada, é isso aí, sempre troquem os nomes, deem nomes fictícios, mas nomes de gente, tá? Porque aí acaba perdendo a seriedade, digamos assim, do relato, quando a pessoa às vezes substitui o nome por nomes muito tipo, nome de coisas, nomes muito estrangeiros, sabe? Então põe lá, João, Maria, José, sabe? Troca assim. Bom, vamos lá. Apresentações e introdução feitas, vamos ao relato. Eu não sei precisar se era a comemoração de um Natal ou Ano Novo. Na ocasião, minha família com os meus parentes decidiram alugar uma chácara para celebrarmos a data juntos. Porém, consigo me recordar que locamos o espaço para 3 dias, sendo estes um sábado, um domingo e uma segunda-feira. Ao todo, formamos um grupo de 49 pessoas, entre parentes e as famílias de alguns primos. Espaço locado, tudo organizado, fomos para a chácara, que fica localizada aqui na cidade em que moramos. Chegando ao local, nos deparamos com um espaço comum, nada fora do que já estávamos acostumados. Na verdade, intitular o mesmo como chácara é demais, pois na realidade era somente um terreno bem grande. Ana, eu poderia tentar descrever a disposição de tudo no local, porém ficaria confuso, uma vez que eu escrevi e lendo posteriormente, eu mesmo fiquei perdido. Ótimo! O dia ocorreu normalmente, os mais velhos conversando, a criançada curtindo a piscina, muita comida, cerveja e vinho para os adultos. As crianças, obviamente, bebendo refrigerante. E por fim, a noite começou a chegar. Alguns começaram a retornar para os seus lares, enquanto que a maioria dos meus primos, todos regulando ali a mesma idade, optaram por ficar e dormir lá. Eu, idiota, quis ficar também. Minha irmã e meu cunhado ficariam. Um casal de tios meus também. Então não teria problema, né?
Ficamos assim em 8 jovens e um casal de adultos. Como jovens explorados, contém ironia, tá? Como jovens explorados, decidimos explorar o local, começando pela casa em que iríamos dormir. Essa casa era antiga, típica casa desses locais. Continha uma sala, um corredor com 4 quartos, 2 de cada lado, sendo 2 voltados para a frente do local e 2 voltados para os fundos. E atravessando o corredor, uma cozinha com a janela voltada para frente e uma copa com as janelas voltadas para os fundos. O que deixou todos curiosos na casa é que apenas 3 dos 4 quartos estavam disponíveis. Um deles se encontrava trancado e com as janelas fechadas. Um dos meus primos, como eu disse, explorador, decidiu que ia abrir o quarto para vermos o que tinha lá dentro. Na verdade, o termo mais correto é irresponsável, tá? Pois se porventura quebrássemos a fechadura, teríamos que pagar pelo dano causado à propriedade. Conseguiram abrir a porta muito pouco, pois aparentemente havia algo bloqueando a porta pelo lado de dentro. E pela brecha aberta, conseguimos notar alguns quadros antigos com fotos grandes, algumas mobílias e muito pó. Não sei se o que aconteceu foi pelo fato de termos aberto a porta do quarto, porém começou após isso. Bom, dado uma certa hora da noite, a minha irmã, meu cunhado e 2 primos decidiram fazer caipirinha. Eles já tinham mais de 18 anos. E eu fiquei acompanhando enquanto faziam a tal da caipirinha. Muito repentinamente e assustando quem ali estava, minha irmã soltou um grito, alto e nitidamente de medo. Segundo ela contou, e conta até hoje, um homem passou em frente à janela da cozinha. Embora fossem maiores de 18 anos, ainda assim chamamos os meus tios que já estavam dormindo e contamos. Afinal, poderia ser alguém querendo assaltar o local, visto que estávamos ali. Meu tio e 2 primos se muniram de facas e, como se fossem super-heróis, saíram para procurar o tal homem que havia passado pela janela. Mas não havia ninguém. Rondaram toda a extensão do local, mas não havia nem sinal de alguém por ali. E assim ficou a dúvida, né? Poderia ter sido somente a impressão de ter visto alguém que a minha irmã havia tido, né? E 2, poderia ser alguém que se assustou igualmente, né? E que, independente da intenção, acabou fugindo. O problema é que na hora ninguém cogitou uma terceira opção. Poderia ser um fantasma, uma assombração. Mas essa opção não demorou nada a surgir. Tendo em vista que não havia ninguém por ali, os meus tios voltaram para o quarto e nos orientaram que também deveríamos dormir, pois as horas já avançavam. Fizemos a divisão, então, de quem iria dormir nos 2 quartos ainda disponíveis e quem dormiria na sala. E eu acabei ficando na sala por conta da minha irmã, que dormiria ali com o meu cunhado, além de 2 primos. Eu fiquei deitado em um sofá de alvenaria, sabe? E logo atrás dele havia uma janela muito grande que ficava voltada para os fundos da casa. Ana, vale dizer que quando me refiro ao fundo da casa, esse fundo era na verdade um gramado com cerca de uns 3 metros de largura entre a casa e o muro. Bom, após alguns minutos deitados, alguém ou algo bateu com muita força na janela, fazendo com que dessemos um pulo na sala por conta do susto que tomamos. Claro que a casa toda acordou com os gritos, porém logo descobrimos que não foram os nossos gritos que acordaram os demais. A mesma batida que ouvimos na sala, eles também ouviram nos quartos em que estavam. Mas como alguém bateria na sala e em mais 2 quartos ao mesmo tempo? Será que havia várias pessoas ali? Mais uma vez rolou uma inspeção pelo local.
Coisa de doido se arriscar dessa maneira, né? Mas nessa inspeção, mais uma vez notou-se que não havia ninguém ali. Aí começamos a ficar com medo e cogitar a possibilidade da casa ser assombrada. Já com os ânimos alterados por medo, decidimos que ficaríamos acordados até sermos vencidos pelo sono. Ana, do nada, a porta da sala, que estava trancada, abriu. Porém, ninguém ouviu o barulho da fechadura. Ela simplesmente abriu. E todos ficaram congelados, aguardando que talvez alguém entrasse, né? Mas ninguém entrou. Após isso, luzes começaram a piscar com um certo intervalo de tempo. Alguém deu descarga no banheiro e não tinha ninguém lá. Ouvimos nitidamente alguém vir correndo pelo corredor e quando aqueles passos chegavam na sala, não havia ninguém. O pior é que os meus tios dormiam o sono dos justos e pareciam não ouvir nada, enquanto que, por outro lado, éramos um grupo de zumbis morrendo de sono, mas com medo e sem conseguir dormir. Mas o auge mesmo foi quando decidimos encostar coisas na porta para ninguém abrir mais. E quando chegamos na cozinha pela janela, não somente... Foi quando decidimos encostar coisas na porta para ninguém as abrir. E quando chegamos na cozinha pela janela, não somente minha irmã, como todos, pudemos ver o tal homem que havia dito ver. Ah, tá, eles viram pela janela, isso, tal homem que ela falou que viu, todo mundo viu. Era nítido agora, não era uma pessoa encarnada, não. O tom da pele acinzentada, uma camisa aparentemente empoeirada. Ele também nos viu, e ele percebeu que o vimos. Esse foi o ápice. E dessa vez, nem mesmo os meus tios puderam dormir mais, pois beiramos a histeria naquele momento. Parece que aquela noite durou muito mais horas do que o normal. O dia amanheceu, os demais retornaram para mais um dia de comemoração, ficaram sabendo do que havia acontecido e tentaram nos acalmar com aquele papo de que era coisa da nossa cabeça, que meus primos haviam bebido, mas eu não bebia. E 2 primos da minha idade também não. Ana, sei que teríamos que passar mais uma noite lá, já que alugamos para 3 dias, né? Mas pergunta se alguém quis dormir lá novamente. Fomos todos embora. Como dizemos aqui, demos linha na pipa. Atualmente, como dito na introdução, sou zelador de orixá. E por isso muito acostumado com coisas do tipo. Não sei dizer se era algum espírito que se incomodou pelo fato do meu primo ter aberto a porta do quarto, se era um espírito perdido querendo nos pregar uma peça. Se recorda que eu disse que havia muito pó no quarto que foi aberto? Quando vimos esse tal homem pela segunda vez, a roupa dele estava coberta de pó. O que faz com que eu me pergunte se ele estava preso naquele cômodo sem tomar consciência de que aquelas paredes não são limitantes para um espírito. De verdade, eu não sei. Naquela época, o que aconteceu foi algo muito assustador. Hoje poderia ser diferente. Ana, gratidão por poder compartilhar o meu relato com você e por você compartilhar com os fãs do canal. Luz e paz para você e os seus. Um grande beijo. Um beijo para você, muito obrigada. A gata entrando pela janela. Um beijo para você, muito obrigada. E aí, pessoal, o que vocês acham? Será que ele escapou do quarto a hora que ele abriu a porta? A hora que o primo dele abriu a porta e aí ele escapou? Ou eles já estavam por lá? O que será que tinha dentro daquele quarto? Deixem aí nas opiniões, tá? Deixe sua resposta aí nas opiniões, sempre com respeito, ok? Pessoal, espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Oi! A gata. Tchau, fui!